É importante a gente olhar o passado, para poder entender como a gente chegou hoje aqui e até usar exemplos de positivos e como que esse pessoal se fortaleceu, se uniu, porque teve uma união muito grande ali. A vaidade foi ficar de lado. Empresários de Curitiba, empresários do Paraná, de Pato Branco, empresários de Beltrão, empresários de... Não teve a rivalidade, não teve concorrência. Eles se uniram para poder fazer algo maior. AERPcast. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fernanda Nardo e esse é o AERPcast número 41. E hoje a gente vai conversar com o jornalista Diego Antonelli. Ele que escreveu o livro da AERP. Diego já publicou 12 livros e todos abordando a história do Paraná e dos paranaenses. E hoje ele conversa comigo sobre o processo de escrita e pesquisa do livro da AERP, que também se entrelaça aí com a história da radiodifusão no Estado. Tudo bem, Diego? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado lá a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho da minha experiência profissional e especial sobre o livro da AERP. Que bacana. A gente que agradece aqui a sua participação. Vamos lá, então? Vamos. Bom, vamos começar falando aí sobre a história da AERP remonta aí aos meados da década de 70, com muitos desafios superados, conquistas, enfim. É uma entidade forte aqui no Paraná. Conta pra gente como é que a AERP nasceu, como é que surgiu essa entidade no estado. Ela nasceu em meados de 75, oficialmente. Mas houve outros momentos de tentativa de criações de associações de radiodifusão no Paraná, em 73, 74, todos os anos 70, que não foram para frente, não foram adiante. Até que o Agostinho Seleski, lá de Beltrão, de Francisco Beltrão, da Rádio Princesa, até colei aqui para não esquecer, fazer justiça a ele. Sim. Ele começou a congregar, conversar com outros empresários para poder montar uma associação, inicialmente uma associação regional, focada nos rádios do Oeste e Sudoeste do Paraná. Por quê? Porque todos os órgãos federais, os órgãos estaduais, o chamado DENTEL, que era o Departamento Nacional de Telecomunicações da época, os próprios representantes dos Ministérios das Comunicações ficavam em Curitiba. Então as emissoras do interior ficavam muito isoladas, não conseguiam ter acesso a essas autoridades, digamos assim. E era necessário coligar as radiodifusões, ter uma associação para fortalecer a categoria, fortalecer as rádios. Além de trocar experiências, fazer eventos, atualizações, congressos. Então havia vários interesses que confluíram para a fundação da associação. Aí o Agostinho Seleski, ele mandou um ofício para... Eu vou dar o nome das rádios, das pioneiras, que eu acho muito interessante. Vamos lá. Ele mandou ofício para os empresários das emissoras, que são considerados fundadores da entidade. Rádio Selinalto, que é de Pato Branco, Rádio Pato Branco, Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul, Rádio Vicente Palotti de Coronel Vivida e Rádio Matelândia. Eles receberam esse ofício e foram conversar na Câmara Municipal de Francisco Beltrão com o Seleski, Agostinho Seleski. E segundo o Agostinho me contou, que fui entrevistá-lo, umas 3 ou 4 reuniões, até que no dia, data para não falar data equivocada, dia 19 de julho de 75, foi oficializada a criação com essas 7 emissoras, né, junto à Rádio Princesa, a Associação das Emissoras de Radiodifusão. Mas era ainda muito com interesses locais. Só que aí o DNTL ficou sabendo disso e foi crescendo a vontade das outras rádios que quererem ter uma associação, das outras regiões do Paraná. Foi feito um encontro primeiramente em Cascavel, mesmo ano de 75, depois em Maringá, e foram agregando mais emissoras. Aí o DNTL mandou um ofício, protocolou um ofício, para que era necessário ter uma associação única no estado, que representasse todas as emissoras, para ser de fato criado uma associação das emissoras de radiodifusão do Paraná, que até então era ainda regional. Uhum. Aí foi feito um encontro em Foz do Iguaçu, entre os dias 22 e 23 de novembro de 75. Ou seja, de julho para novembro foram alguns poucos meses que criou um movimento intenso entre as rádios, entre os empresários de rádios no Paraná, e que foi oficializado com 29 representantes das emissoras de radiodifusão do Paraná, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a nossa AERP, com a obrigatoriedade de que a sede tinha que ser em Curitiba, perdão. Aí acharam um espaço para ficar aqui na Visconde Rio Branco, se não me engano, aqui no centro, em Curitiba, só que não tinha dinheiro. É uma associação que estava começando. Como é que começa uma associação? Por dinheiro dos próprios empresários. Sim. Então, muitas vaquinhas foram feitas no começo.
E o Agostinho Celeste que assumiu a missão de ser o primeiro presidente. E ele morava em Beltrão. E aí ele via toda semana para cá, viajava algumas horas na estrada, indo e voltando, para poder fortalecer a associação e fazer ela funcionar de fato. E para os primeiros mobiliários, o primeiro telefone, tudo através de vaquinhas entre os empresários. Foi uma coisa muito, entre aspas, artesanal para que a gente vivesse hoje a estrutura que a AERP tem hoje. Então, eu sempre brinco, né, por trabalhar muito com a história, que é importante ter olhar o passado para poder entender como a gente chegou hoje aqui e até usar exemplos positivos de como que esse pessoal se fortaleceu, se uniu, porque teve uma união muito grande ali. A vaidade foi ficar de lado. Empresários de Curitiba, empresários do Paraná, de Pato Branco, empresários de Beltrão, empresários de... Não teve a rivalidade, não teve concorrência. Eles se uniram para poder fazer algo maior. E é o que a gente está vivendo hoje, né? Que existe a AERP. E outro ponto que eu acho fundamental é os anos 70. Nos anos 70, o rádio era um dos maiores... Eu acho que era o principal veículo de comunicação no estado do Paraná, no Brasil como um todo. Então ela tinha uma potência e uma necessidade de ser atualizada e crescer, que eu acho que tudo confluiu para que a gente tivesse a fundação da associação. Que bacana, Diego. Eu acho assim, como você falou, a união é importante, é fundamental, né? E ela continua crescendo também devido a essa união. Eu queria que você falasse um pouquinho, destacasse algumas ações, conquistas aí que você pesquisou e que você veio em mente, que você acha importante ressaltar aí durante esses anos, né, da associação. Vários anos, né? Então são várias conquistas. Sim. Eu acho que no começo a gente pode elencar em 76 o primeiro congresso da AERP. Ou seja, ela tinha um ano de fundação, eles conseguiram ter forças para fazer um congresso. Parece besteira, mas é difícil você conseguir reunir autoridades, reunir palestrantes e ter força política também, política e econômica para poder fazer um congresso que virou notícia em jornais. Quando no meu processo de pesquisa eu fui ler alguns jornais antigos e estava lá, primeiro congresso da AERP. É uma coisa que movimentou a cidade. E em 77, 2 anos depois, então, ela foi reconhecida como utilidade pública estadual. Tamanha a importância da associação, em 77, em 2 anos de atuação. E de lá para cá, ela teve várias. Eu elenquei diversos fatos que caracterizam. Eu vou citar alguns. Em 81, a AERP encabeçou uma luta com o Ministério das Comunicações para que tivesse critérios para se fundar uma rádio, para que tivesse concessão de rádio. Porque estava tendo uma proliferação de rádios clandestinas, de rádios piratas. E aí a AERP, em 81, ela junto com outras associações estaduais, com a ABERT também, para poder criar mecanismos legais para barrar essas rádios, em 81. Ela não tinha nem 10 anos de funcionamento, a AERP, né? Estava sendo protagonista já na política nacional. Em 89, 90, veio um momento fundamental, assim, que o próprio Agostinho Celeste, que me falou na entrevista, vou ler aspas dele aqui. A AERP é o que é hoje graças ao convênio com a Copel. Isso foi quando a associação passava por uma dificuldade tremenda. Anos 80, quem é um pouco mais velho vai lembrar que a economia nossa era uma desgraça no Brasil, era muito fraco, era plano cruzado, juros, impostos lá em cima. Não que melhorou muito hoje, mas enfim, lá era muito pior. Muito pior. E aí, qual que é o principal uso, digamos, de uma emissora de rádio? A luz. Então, o Paulo Pimentel, na época era o presidente Paulo Pimentel, ele conversou, ele tinha uma entrada muito boa no meio político, conversou com o governador da época, que era o Álvaro Dias, e aí entrou em parceria com a Copel, que a Copel faz a utilidade pública nas rádios, não paga nada, os spots gratuitos, e as rádios têm uma subsídio na tarifa de energia elétrica, que é o que dá força para várias rádios do interior poderem sobreviver. Hoje, essa medida, ela beneficia, ela contempla, talvez o termo mais correto, 300 emissoras, com os spots diários, de utilidade pública. Então não é propaganda da Copel, é informativos para a população, e é algo que dá um respiro financeiro para as emissoras de rádio, especialmente aquelas que a gente está falando do interior do Paraná, que é muito difícil sobreviver. Não é fácil conseguir patrocínio, não é fácil conseguir anúncio, não é fácil conseguir ter uma vida financeira saudável, que você fique tranquilo. Sempre é um mês após o outro. Quem trabalha com jornalismo e de comunicação é meio parecido. Então,
E foi o que deu um respiro nessa parte. E as palavras do Agostinho Celeste que eu acho que caracterizam muito bem, assim, foi o que deu essa sobrevivência financeira. Aí você vai, a primeira sede própria em 87, 12 anos depois ela consegue a primeira sede própria em Curitiba. A inauguração aconteceu dia 11 de dezembro, foi na Rua Augusto Stelf, também no centro, bem localizada. Só que aí em 2006 vem para a sede atual, né? Já que estamos falando de sede. Por que é o Centro Cívico a sede atual da ERP? Lendo as atas, eu consegui entender o porquê dessa localização. Porque fica perto de tudo. Você fica perto dos poderes públicos. Você fica perto do Ministério Público, se precisar resolver alguma coisa. Fica perto do Palácio do Governo. Fica perto da Assembleia Legislativa, com os deputados. Fica perto do Palácio das Araucárias. Então, as principais secretarias, os órgãos jurídicos, os órgãos governamentais, estaduais, executivo e legislativos estão aqui. Então, facilita o deslocamento. Quem vem de fora, os empresários de outras cidades que vêm para cá, já está no local de trabalho. Eles vêm para cá para resolver alguma coisa, uma pendenga, alguma dificuldade, alguma coisa, ou conversar com um deputado, uma entrevista, eventualmente. Então, já tem aqui uma estrutura muito para recebê-los. Isso foi em 2006, na presidência do Ilídio Coelho, sobrinho, se eu não me engano. E outros fatos, assim, acho que a primeira revista da ERP vale destacar em 96, que é o que se consegue levar o que a associação está fazendo para as emissoras, porque às vezes muita coisa ficava na gaveta, as pessoas não ficavam sabendo. Daí em 96 cria-se a revista da ERP, foi criado a ERP Notícias em 2009, que daí se cria esse veículo aqui que você consegue disseminar informações e serve como uma gaveta de notícias para as rádios do interior, que às vezes não tem uma estrutura de jornalismo muito forte e quer noticiar o que aconteceu aqui em Curitiba, nos poderes, no governo do estado, Sim. na Assembleia. Você tem alguém que faz reportagem aqui de Curitiba e fornece para as emissoras afiliadas no interior. Então, assim, é muita coisa que aconteceu. Desde coisas mais, digamos, burocráticas, que é um censo, por exemplo. Censo econômico-social, que começou em 2014. Mas isso dá norte para poder saber onde que tem que investir, o que tem que fazer, como fazer. É o censo. Hoje o censo do IBGE, por exemplo, serve para a gente pensar em políticas públicas. Um censo de rádio serve para pensar como melhorar, como atuar em prol das emissoras de rádio no Paraná todo. Bacana, Diego, você falou até na questão do processo de pesquisa. Conta pra gente, eu não te perguntei ainda, como é que foi todo esse processo de pesquisa, escrita, você viajou pelo Paraná, conversou com um monte de gente, quanto tempo levou para escrever esse livro? O livro levou quase um ano, mas antes de entrar nesse ponto, eu queria destacar duas coisas que eu esqueci de falar, que foram muito importantes. Vamos lá. Na história da ERP, e ainda é. A combate à ilegalidade, que eu falei em 81, ela continua durante todo esse processo da ERP. Tanto que em 2008, representantes da associação participam da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação do Senado Federal para discutir como combater a pirataria. Então a ERP não fica só restrita à atuação no Paraná, ela acaba ajudando políticas públicas nacionais. Isso eu acho muito importante. Sim. E um outro fato que eu achei fundamental, que a gente vive hoje, a tecnologia, mas em 2008 se discutia a TV digital. Quem que montou uma comissão para poder auxiliar o TFPR e a RPC, que foi a primeira emissora a ter a TV digital, a fazer a TV digital? A ERP. A ERP montou uma comissão técnica para auxiliar nesses trabalhos. Então, assim, são coisas que talvez nem todo mundo tenha conhecimento, e é legal difundir, disseminar e contar por que a associação é tão importante para as emissoras e para o Estado do Paraná, para a sociedade paranaense como um todo. Com certeza, até mesmo um fortalecimento, claro, de todo o setor. E então, agora você falou do processo de pesquisa, foi quase um ano de processo de pesquisa, redação, um pouquinho mais. Eu sou meio ruim de tempo, assim, não lembro ao certo. Mas foi basicamente entrevistas. Algumas entrevistas em loco, eu tive que viajar para Beltrão, por exemplo, para conversar com o Agostinho Celeste, que fiz questão de ir lá conversar com ele, conhecer o museu que ele tem lá, com rádios antigos. Algumas entrevistas por questões de saúde foram por telefone, de saúde dos entrevistados, no caso. Outras pessoalmente, a maioria foi pessoalmente, conversa tete a tete e falando com eles, que eles vinham para Curitiba ou eu ia para as cidades. Sim. Muita pesquisa em jornais antigos, na hemeroteca digital. Obrigado, tecnologia, que está tudo digitalizado, fica mais fácil pesquisar. Aqui eu digo que eu passei algumas tardes quase morando aqui na ERP, vendo atas antigas, muitas atas,
que muita coisa se debatia ali, especialmente antes da revista, antes de 96, muita coisa eu peguei de atas mesmo, porque não tinha outro meio de comunicação que ficasse documentado, né? E as revistas da ERP eu li de cabo a rabo todas para podermos selecionar, filtrar o que dizia a respeito da história da associação. Basicamente é isso, né? Pesquisas, e depois vai para a redação. Aí o processo de redação, que é um processo, você tem que acertar o texto, né? Você vê como que eu vou começar o texto. E eu optei, o primeiro capítulo, ele é muito introdutório, o primeiro capítulo, que eu conto a história da rádio no Paraná. Como que as emissoras começaram. Porque se eu começar... a ideia é assim, se eu começo a falar da associação, mas por que tem associação? Eu tenho que explicar que existia rádio anteriormente. Você dá um contexto, contextualizar o leitor, contextualizar a história mesmo, que existiam rádios, como que as rádios começaram, as dificuldades que passavam. Aí se mostra a importância de uma associação como é a ERP, para existir. Então, no capítulo 2 entra a história da ERP em diante. O capítulo 1 é bem introdutório para contextualizar o momento que o Paraná vivia para ser criada a associação. E aí, claro, passei o material para a diretoria da associação, para eles darem uma olhada, eventualmente corrigir alguma coisa. E agora vai para diagramação e para o lançamento, né? Que é o momento mais tranquilo para o escritor, né? Para quem escreve. E de expectativa para quem vai, né, pegar ali o livro na mão em novembro e vai poder conferir essa história. Goste, porque é um resgate histórico e fundamental assim, para a sociedade paranaense, não só para a associação. Sim. É para a sociedade, porque como eu pontuei alguns fatos aqui, são fatos que dizem respeito à nossa comunidade, a comunidade do Paraná, né? Então, Você falou do primeiro capítulo, que começou falando da história das rádios. Isso foi pesquisa em Casa da Memória. Fui na Casa da Memória pesquisar livros antigos, bem antigos, falando disso, para poder ter esse mapa, pelo menos um sobrevoo histórico a respeito da primeira rádio que foi criada, a Rádio Clube aqui do Paraná. Sim. Daí foi as primeiras rádios no interior. Ela dividia assim, a rádio na capital, a rádio no interior, e daí o contexto que estava para ser criada em 70, associação. E os outros capítulos falam da ERP? Da ERP e de uma forma cronológica. Eu procurei se falar de forma cronológica. Porque a inauguração da associação, ela acontece no frio de lascar, né? Eu perguntei pro Júlio Beltrão, eu nasci em Palmas, né, que é a região sudoeste, oeste. Eu sei como que faz um frio de lascar lá. E foi bem no período da Geada Negra ainda por cima. Então o Paraná inteiro foi tomado por uma friaca muito forte. E aí é bem descritivo esse capítulo deles, frio, entrando lá naquela Câmara Municipal, que era um espaço aberto, frio, gelado, discutindo coisas tão importantes, né? Que hoje a gente está vendo aí, né? Olha aí, mais uma curiosidade aí do livro. Bom, a gente tem aí, né, a ERP, ela mantém os olhos aí também voltados sempre para o futuro, buscando novas oportunidades, parcerias, tecnologias, né? Enfim, com base aí na tua pesquisa, Diego, como que a associação pode seguir aí avançando no futuro? Eu acho que está no caminho certo, sabe? Assim, a associação, ela está bem a par da tecnologia, eu tive o prazer de conversar com o presidente Kaique Agostini e está muito claro assim, que ele quer manter essa inovação sempre levar essa inovação para as outras emissoras do Paraná, com podcasts, com streamings, com sites e nunca perdendo a essência da rádio. A rádio é essa, é falar com o ouvinte, é conversar com quem está do outro lado do rádio, seja pelo celular, ou seja pelo YouTube, ou seja pelo aparelho de rádio mesmo. Sim. Então, acho que ela está no caminho certo, ela não pode perder esse foco, esse norte de pensar, né, ficar ilhado no mundo analógico, não faz lógica nenhuma, e está no caminho certo, acho que é bem isso mesmo, e sempre dando subsídios, congressos, palestras, encontros, que é o que a ERP faz anualmente, atualizando, capacitando quem está na linha de frente do trabalho para continuar fazendo um trabalho bem feito em prol de toda a comunidade, porque afinal a rádio serve para a gente, serve à sociedade, ao cidadão. Sim. Então é um serviço de utilidade pública, digamos. Eu caracterizo como isso. Tanto é que em 77 ela ganhou, né, utilidade pública e mantém até hoje o título. Sim, democrático, né? Exatamente. Aberto, enfim, livre para todo mundo, independente de classe social, todos podem estar ali a rádio, ela fala com todos, né? Ela fala com o cara que tem doutorado, com o rapaz que está começando os estudos.
Então, assim, com a linguagem acessível. Então, ela é o rádio é um meio acessível. Independente da plataforma que for usar. Internet ou streams ou outra coisa. Ela é acessível ao cidadão. É democrática, como você falou. Acho que é importante conhecer o passado para seguir aí se atualizando e percorrendo caminhos de sucesso aí. É fundamental isso. E foi um prazer escrever esse livro. Assim. Eu aprendi muito. Todo o processo de pesquisa, a gente aprende algo. Eu aprendi muito nesse livro, muito mesmo. Assim, coisas que nem imaginava, histórias que nem imaginava. Foi um trabalho prazeroso de ser feito. Eu agradeço pela oportunidade. Então tá bom, Diego. Muito obrigada, viu, por contar um pouquinho aí de todo esse processo, né, de escrita do livro. A gente agradece a sua participação aqui hoje. Eu agradeço muito. Obrigado mesmo. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio do AERPcast. Lembrando que você pode acessar o AERPcast no Spotify e no YouTube da AERP. Até a próxima! AERPcast.